vou contar um pouco da minha experiência com Deus que eu tive, né, numa ida pro mercado. Geralmente as minhas experiências são bem diferentes, assim. Tava indo pro mercado, né, levar a minha mãe. Tinha saído do trabalho, ela pediu pra eu ir, então fui pra casa dela. Eu tava meio esquisito no dia, tava meio chateado com algumas coisas. E quando eu fui encher o pneu do carro, eu cismei que alguém tinha me xingado. Do nada eu cismei com isso. Fiquei com isso na minha cabeça e tal. E aquilo foi me angustiando, me atrapalhando. Foi me deixando cabisbaixo. E eu cheguei no mercado e aquilo continuou. Aí no meio do mercado começou a falar na minha cabeça, no meu ouvido. Quem já teve experiência com Deus sabe o que eu tô falando. É muito diferente a voz que fala contigo. E falava só assim: não deis lugar ao diabo, não deis ouvido ao diabo. Só isso. E eu ali chateado, ouvindo isso. Geralmente a gente não quer ouvir isso, né? A gente quer algo que possa lutar contra a gente ali pela nossa raiva, né? E eu falando com Deus: poxa, eu não fiz nada, eu tô na minha, sem saber se alguém realmente tinha me xingado. Eu falava: eu tô na minha, eu sou cristão, eu tento buscar-te, meu Pai. Sou dizimista. Eu comecei a falar coisas assim. Aí de novo vinha na minha cabeça: não deis lugar ao diabo, não deis ouvido ao diabo. E teve uma hora que eu fiquei com tanta raiva, porque só vinha isso na minha cabeça: não deis lugar ao diabo, não deis ouvido ao diabo. Porque eu falei: Deus, mas eu tento te buscar todo dia, eu vou à igreja, eu oro. Eu tenho hoje em dia eu separei meu dia em horários, né? Eu oro de manhã, de tarde, de noite. Então eu comecei a falar isso: Deus, eu oro, eu leio a Bíblia. Só dessa vez mandei assim mesmo, só dessa vez, Senhor, manda um raio. Mandei assim mesmo, cara, na minha experiência com Deus. Só dessa vez manda um raio naquela pessoa, Senhor, pra tirar essa perturbação da minha cabeça. E aí eu ouvi de novo: não deis lugar ao diabo, não deis ouvido ao diabo. E nisso eu tava andando pelo mercado, né? Quando eu ia chegar perto pra falar com a minha mãe, veio uma palavra do Senhor, né? Que tirou todo o meu foco daquela raiva, tirou todo o meu foco daquela situação e me deu um norte, né? Ele falou na minha mente assim, que quando uma pessoa xinga outra pessoa, né, é porque o diabo tá usando a boca dela para poder fazer isso. Podes tu amaldiçoar aquilo que Deus criou? E quando eu escuto e absorvo, eu tô dando meu ouvido ao diabo para ele se engrandecer. Então é por isso que a gente não deve lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades. É assim que a gente luta, não é reagindo às ofensas. É claro que a gente não tem sangue de barata, né? Mas Jesus ensinou a gente isso. Então a gente deve botar isso na nossa mente. Sede transformados todos os dias. Então eu entendi aquela palavra, né? E a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, né? Que penetra no mais íntimo da nossa alma. Eu lembro que parecia que foi um soco no estômago quando eu vi isso, porque tudo fez sentido. Porque a gente sempre escuta: lutar é contra... a gente não luta contra carne e sangue, né? Mas na prática é diferente, entendeu? Quando a gente se vê numa situação assim. Então foi muito impactante na hora que o Deus falou isso comigo, porque eu senti assim que eu estava errado e que eu poderia fazer diferente, poderia seguir a palavra de Deus. E quando falou isso, tirou um peso de mim. Na hora ali eu fiquei assim meio caramba, realmente faz sentido. E foi uma experiência muito gratificante na minha vida. Então por isso eu tô querendo compartilhar. E outra coisa
Então absorvam isso, vocês que estiverem escutando essa mensagem. Absorvam coisas boas. Deixe passar aquilo que não edifica na sua vida. E aquela pessoa que está dizendo amém, eu quero ver se realmente você entendeu essa mensagem, né? Eu tive um mecânico que passou pela minha vida, me enrolou, pegou peças que não devia do meu carro, me fez ter uma dívida de 6 mil reais no cartão. E me prejudicou porque ele parou o carro que eu necessitava, né? Não era esse aqui que eu estou dirigindo, era um outro. Era o do meu irmão que eu utilizava. E ele me fez ficar sem aquele carro por um período. E foi muito ruim, porque onde eu morava eu necessitava do carro para me deslocar, né? Não era uma área ruim, mas o que eu precisava do carro pela velocidade das coisas que eu faço. E ele foi me enrolando, fez besteira no carro, quebrou coisa, sumiu com macaco, sumiu com peito de aço. Foi uma série de absurdos e sumiu do mapa também. E quanto mais eu ficava com raiva, mais eu me metia naquela situação, mais a minha vida não andava. Até que eu decidi seguir a minha vida e perdoar. Então o desafio hoje é você perdoar aquela pessoa que te machucou, te feriu, que te prejudicou de alguma forma. Você pode orar por ela? Você pode pedir para Deus salvar ela e a família dela? Porque eu já fiz isso, já tirei isso do meu coração, eu vou fazer de novo. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje. Eu te agradeço, meu Pai, pela sua infinita misericórdia sobre mim, Jesus. Eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho, que muitas das vezes aquilo que eu necessito fazer de bom eu não faço, meu Pai. Mas Tu és misericordioso, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, meu Pai. E eu só tenho a te agradecer por tudo, meu Pai. Eu te peço pela vida daquele mecânico, meu Pai, que me prejudicou. Que ele me fez perder coisas na minha vida, perder dinheiro, perder tempo, me enganando. E eu peço que o Senhor salve a vida dele, meu Pai. Que ele seja liberto, ele e a família dele, Senhor. Que sejam glorificados pelo Teu nome, meu Pai. Que sejam bênção na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa vir, meu Pai, com um manancial, meu Pai, de bênçãos, meu Pai, naquela vida, naquela família, que eles possam ser canal, meu Pai, de experiências contigo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu fiquei com essa dívida de 6 mil reais. Eu tive essa dívida e eu lembro que eu orei a Deus pedindo que eu não queria mais isso, né? Porque não foi uma situação que eu criei de propósito, comprando coisas. Foi uma coisa que eu paguei do carro e não obtive resposta, né? Eu acabei adquirindo essa dívida. E eu lembro que depois da oração, um pouco depois, eu recebi uma ligação de renegociação da minha dívida. Então a dívida que era de 6 mil reais passou para 900. Eu lembro que eu parcelei a dívida em 13 vezes, eu acho, de 80 reais, alguma coisa assim, não lembro exatamente, né? Eu terminei de pagar lá no começo desse ano. Mas quando você anda com Deus, quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você quer fazer a diferença, Ele vai te ajudar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Essa é a minha mensagem. Eu quero desejar uma ótima noite a todos. Possamos estar orando pelas nossas vidas, nossas famílias, para que tenhamos um final de ano abençoado e um começo de 2022 cheio de bênçãos em nossas vidas. Amém.